Eu enterrei o segredo dela no jardim da casa de família em Sintra, onde as raízes das oliveiras antigas devoram ossos e mentiras com a mesma fome insaciável. 4 horas depois de ela ignorar o meu aviso e trazer aqueles malditos amendoins para a festa de aniversário do meu filho, eu vi o corpo dele convulsionar no chão da cozinha, os olhos inchados como uvas esmagadas, e jurei que o inferno dela seria lento, pessoal, e tão inescapável quanto o cheiro de terra molhada após a chuva de outono. Ninguém espera que uma mãe, com as mãos ainda tremendo do choque anafilático, planeje uma vingança que devora a alma antes do corpo, mas eu fiz, e o primeiro corte foi invisível, afiado como uma navalha escondida em um buquê de flores. O sol de Lisboa batia impiedoso nas janelas do nosso apartamento no Barro Alto, filtrando-se através das cortinas de linho puído que eu mesma costurara anos atrás, quando ainda acreditava que o amor familiar era uma tapeçaria tecida com fios de perdão. Era o 5º aniversário de Tomás, o meu menino de olhos castanhos como o Tejo ao pôr do sol, e eu havia passado a manhã inteira a arrumar a mesa da sala com os seus brinquedos favoritos, um comboio de madeira que ele adorava empurrar pelo tapete persa herdado da avó, e um bolo de chocolate sem nozes, sem traços de perigo, porque eu sabia melhor do que ninguém o que um único erro podia custar. Tomás nascera com uma alergia ao amendoim que o médico descrevera como uma sentença de morte em miniatura, anafilaxia total, inchaço da garganta, colapso respiratório. Eu carregava a epinefrina na mala como um talismã, e cada convite para festas infantis era uma batalha contra o pânico que me roía as entranhas. A família chegara cedo, como sempre em Portugal, onde as horas se esticam como o vinho tinto nas garrafas de cristal. O meu marido, João, um engenheiro de pontes com mãos calejadas e um riso que ecoava como o sino da Sé de Lisboa, ajudara a inflar os balões azuis. A minha sogra, Dona Maria, com o seu jarro de lã tricotado à mão, trouxera um prato de pastéis de nata frescos da confeitaria Pastéis de Belém, e eu verificara 2 vezes, nada de amendoins, nada de surpresas. Então veio ela, a cunhada, Sofia. Grávida de 7 meses, com a barriga proeminente como uma lua cheia sob o vestido florido que comprara na feira de Alfama, ela entrou pela porta com um sorriso que era metade encanto, metade veneno. Oh, mana, que festa linda! Trouxe uma surpresa para o Tomás, amendoins caramelizados da minha receita secreta. Ele vai adorar, as crianças portuguesas crescem com isso no sangue. O meu estômago contraiu-se como uma corda de guitarra desafinada. Sofia, por favor, não. Tomás é alérgico. Grave. Eu avisei no grupo da família na semana passada. As palavras saíram calmas, mas por dentro, o pânico era um mar agitado, ondas de fúria batendo contra as rochas do meu autocontrolo. Ela riu, um som leve como o tilintar de copos de Porto, e pousou a tigela na mesa, ao lado do bolo. Exageras, Ana? É só um punhado. Olha para ele, tão rechonchudo e feliz. Uma criança não pode viver num mundo de medos. João franziu a testa, mas não disse nada, ele sempre evitava confrontos, preferindo a paz das noites quentes no terraço, com o fado ao fundo. Dona Maria murmurou algo sobre tradições, e os primos das crianças já corriam pela sala, rindo. Eu forcei um sorriso, os dentes cerrados como as portas de ferro das antigas quintas alentejanas. Peguei na tigela e levei-a para a cozinha, escondendo-a no armário de cima, fora do alcance. Obrigada, Sofia, mas guarde para os adultos. Ela encolheu os ombros, acariciando a barriga com uma mão possessiva, como se o bebê dentro dela fosse um troféu que a absolvia de qualquer culpa. A festa prosseguiu, Tomás soprou as velas, os balões estouraram com pops alegres, e o ar encheu-se do aroma de canela e açúcar queimado. Por um momento, esqueci. Mas então, no caos das brincadeiras, viu um amendoim solitário, rolado para debaixo da mesa, brilhante e traiçoeiro como uma moeda de prata num poço escuro. Tomás, curioso como todos os meninos de 5 anos, agachou-se para apanhá-lo. Mamã, olha o que encontrei. Posso comer? O meu coração parou. Em segundos, ele o metera na boca, mastigando com inocência. Corri para ele, arrancando o resto dos dedos, mas era tarde. Os olhos dele arregalaram-se, o rosto corou como o vinho do Douro, e ele começou a tossir, um som rouco, animalesco. Mamã. Dói. O inchaço veio rápido, lábios inchados, garganta fechando-se como uma porta trancada. Sofia parou no meio da conversa, o copo de sumo na mão tremendo ligeiramente. Meu Deus, Ana, o que se passa? Foi só um amendoim. Eu não respondi. Em vez disso,
Cravei a epinefrina na coxa dele, o autoinjetor frio contra a pele quente, e chamei o INEM enquanto João o segurava, os seus braços fortes tremendo pela primeira vez desde que construíra a ponte sobre o Guadiana. O quarto de hora que se seguiu foi um borrão de sirenes distantes, o choro de Dona Maria misturado com o fado melancólico que alguém deixara tocar na rádio, e o olhar de Sofia, não remorso, mas irritação, como se eu tivesse arruinado a sua tarde perfeita. No hospital de Santa Maria, os médicos estabilizaram Tomás com corticoides e oxigênio, mas as palavras do pediatra ecoaram na minha cabeça como o sino da torre dos clérigos, mais 5 minutos, e perdia-mo. Alergias como esta não perdoam erros. Quando saímos, o sol já se punha sobre as 7 colinas de Lisboa, tingindo o céu de laranja e púrpura, como sangue diluído em água. Sofia esperava no corredor, o rosto pálido sob a maquilhagem impecável. Sinto muito, Ana. Foi um acidente. Ele está bem agora, não está? Eu olhei para ela, e pela primeira vez, vi além da gravidez, além do sorriso ensaiado, uma mulher que colecionava invejas como conchas na praia de Cascais, que invejara a minha família desde o dia em que casara com o irmão mais novo de João. Bem. Ele quase morreu por causa da tua surpresa. Afasta-te dele, Sofia. Para sempre. Ela piscou, surpresa, e murmurou estás a exagerar, antes de se virar para o táxi, a barriga balançando como um pêndulo de culpa não assumida. Naquela noite, enquanto Tomás dormia exausto no quarto com pôsteres de barcos do Tejo, eu sentei-me à mesa da cozinha, o vinho verde na taça intocada, e comecei a planear. Não era raiva cega, era algo mais profundo, uma dissecação fria da alma dela, inspirada nas histórias que a minha avó contava sobre as vinganças das mulheres minhotas, onde o veneno era servido em chá de camomila. Sofia era grávida, vulnerável, e isso seria a minha alavanca. Ela queria um filho perfeito. Eu daria a ela um espelho partido, refletindo as suas próprias rachaduras. O primeiro passo, um telefonema anónimo para o marido dela, o meu cunhado Pedro, um advogado de meia-idade com fraquezas conhecidas nos bares de Cais do Sodré. Mas isso viria depois. Por agora, o silêncio era a minha arma mais afiada. As semanas seguintes foram um equilíbrio precário, como caminhar na muralha de Óbidos com os olhos vendados. Tomás recuperou-se devagar, os seus desenhos de super-heróis agora salpicados de traços irregulares, como se o medo tivesse infiltrado os seus lápis de cor. João, sempre o pacificador, sugeriu terapia familiar, para curarmos isto todos juntos, amor, mas eu sorri e concordei, sabendo que a cura dela seria a minha ruína. Sofia manteve distância, enviando mensagens vagas no WhatsApp, espero que o Tomás esteja melhor. Beijos à família. Sem pedido de desculpas real, sem flores do mercado da Ribeira. Em vez disso, postava fotos no Instagram, a barriga crescendo, ultrasons com corações cor-de-rosa, legendas sobre bênçãos inesperadas. Cada like era um corte, um lembrete de como ela transformava o erro dela em narrativa heroica. Eu comecei a observar. Em Portugal, as famílias são teias apertadas, fios de sangue e segredos entrelaçados como as videiras nos vales do Dão. Sofia crescera em uma casa modesta em Setúbal, filha de pescadores, e casara com Pedro para subir a escada social, um salto de sapatos gastos para saltos altos de Alcântara. Mas eu sabia dos rumores, as noites em que Pedro chegava tarde, cheirando a gin e perfume barato, as discussões sussurradas nas festas de Natal. Ela cobria com gravidez, mas o bebê era o seu escudo frágil. O meu plano nasceu ali, na varanda do nosso apartamento, com o vento salgado do Atlântico a sussurrar promessas de marés vingativas. Primeiro, infiltrei-me no círculo dela. Juntei-me ao grupo de mães grávidas no Facebook, Futuras Mamães de Lisboa, usando um perfil falso, Clara Sintra 87, com fotos roubadas de uma prima distante. Partilhei histórias pessoais sobre alergias, mães negligentes, e o terror de quase perdas. As respostas fluíram, solidariedade, dicas de advogados. Sofia mordeu o isco numa live sobre gravidezes de risco, comentando, eu sei como é estressante. A minha cunhada quase me culpou por um acidente com o filho dela. Mulheres ciumentas, né? O meu sangue ferveu, mas respondi com empatia fingida, que horror. Conta mais, irmã. Eu passei pelo mesmo. Enquanto isso, em casa, eu descia a rede real, contratei um detetive privado, um ex-polícia de Coimbra chamado Rui, com olhos de falcão e um cigarro eterno nos lábios, para seguir Pedro. Quero tudo, Rui. Fraquezas, mentiras,
o cheiro da traição. Ele riu, um som rouco como o cascalho das ruas de Alfama. Em Lisboa, as traições cheiram a marisco e arrependimento, senhora. Dê-me uma semana. As fotos chegaram por e-mail. Pedro num motel em Chelas, com uma secretária jovem de cabelos ruivos, risos partilhados sob as luzes neon. Não era amor, era fuga, o tipo de erro que homens como ele cometem quando as esposas se tornam barrigas e rotinas. Eu guardei as provas como sementes num vaso de barro, regando-as com paciência. Tomás, alheio, voltar à escola na moraria, onde as crianças cantavam fados infantis sobre saudades. Mas as noites eram minhas, sentada ao computador, com o brilho da tela refletindo nas minhas olheiras, eu compunha e-mails anónimos para Sofia. O primeiro: sabias que o teu marido tem um hobby novo? Verifica o histórico do telemóvel. Uma amiga preocupada. Ela não respondeu publicamente, mas as stories dela pararam por dias, um silêncio que eu saboreava como azeite virgem no pão alentejano. O confronto veio na missa de domingo na Basílica dos Mártires, onde a família se reunia como relógios suíços. Sofia sentou-se ao lado de Pedro, a mão dela possessiva na dele, mas os olhos vermelhos, inchados como os de Tomás naquela fatídica tarde. Após o amém, ela puxou-me para o claustro, o sol filtrando-se pelas arcadas góticas. Foste tu, não foste? Aquela mensagem. És uma víbora, Ana. O meu bebê sente o stress, e é culpa tua. Eu inclinei a cabeça, o véu de renda da avó caindo como uma cortina de confissão. Culpa. Como a tua, quando ignoraste a alergia do meu filho. Um amendoim, Sofia. Uma morte em miniatura. Agora, imagina o que um segredo pode fazer a uma gravidez. Ela empalideceu, a mão na barriga como um escudo. Não ousarás. Somos família. Mas o tremor na voz dela era o primeiro creque na fachada, e eu sorri, um sorriso doce como o arroz doce de Natal. Família é o que fazemos uns pelos outros, cunhada. Ou o que deixamos de fazer. Saí dali com o coração batendo como o tambor de uma procissão de Corpus Christi, sabendo que o jogo começara. A vingança não seria um golpe, seria uma erosão lenta, como o mar roendo as falésias da costa da Caparica, até que só restassem ruínas. Os dias de outono em Lisboa transformaram-se em folhas douradas espalhadas pelas calçadas de Pedra da Baixa, e com elas veio o segundo ato da minha sinfonia de dor. Sofia, sempre a rainha das aparências, tentou contra-atacar com o veneno subtil das mulheres portuguesas, fofocas sussurradas nos cafés de Chiado, onde o aroma de galão se misturava com segredos azedos. A Ana está obcecada desde o incidente. Coitada, o stress da maternidade a deixou paranoica, contava ela à tia comum, a Dona Rosa, uma viúva de Setúbal com língua afiada como faca de cozinha. As palavras voltavam para mim através de Dona Maria, que me visitava com bolos de amêndoa, irónico, dada a alergia, e olhares de pena. Filha, perdoa. A gravidez torna as mulheres irracionais. E o teu Tomás está bem agora? Bem. O meu menino acordava a gritar nas noites chuvosas, sonhando com engasgos invisíveis, e eu verificava o rótulo de cada pacote de leite como uma inquisição. João notara a mudança em mim, as noites em claro, o vinho trocado por chá de ervas, e confrontou-me no terraço, com o castelo de São Jorge ao fundo, uma silhueta negra contra o céu estrelado. Ana, o que estás a fazer? Vi os e-mails no teu portátil. Para com isto. Ela é a mãe do nosso sobrinho. Eu ri, um som amargo como o café preto sem açúcar. Ela quase matou o nosso filho, João. E tu queres paz? A paz dela custou quase a vida dele. Ele passou a mão pelo cabelo, grisalho prematuramente como as torres da Sé, e suspirou. Não te reconheço. Isso não é amor, é ódio. Ódio. Não, era justiça, crua e necessária como o bacalhau seco antes de ser cozinhado. Naquela noite, enquanto ele dormia, eu enviei a segunda mensagem para Sofia, uma foto granulada de Pedro no motel, o braço ao redor da ruiva, timestre da meia-noite. Ele diz que é de trabalho. Mas o trabalho não beija assim. Pensa no bebê. Clara. O pânico dela foi palpável, ligou para mim às 3 da manhã, a voz trêmula como folhas no vento do Monsanto. Ana, por favor. Apaga isso. Eu peço desculpa pelo Tomás. De verdade.
Eu não sabia que era tão grave. Lágrimas, soluços, o som de uma mulher desmontada. Mas eu gravei a chamada, salvando-a como uma relíquia num relicário de prata. Desculpa não apaga o inchaço na garganta dele, Sofia. Nem as noites em que eu acordo a suar frio, imaginando o caixão. Ela implorou, oferecendo dinheiro, para terapias, o que precisares, mas eu recusei, porque o dinheiro era fácil, o que eu queria era a erosão da certeza dela. No dia seguinte, Rui, o detetive, trouxe mais gravações de áudio de Pedro ao telefone com a amante, promessas sussurradas de divórcio depois do bebê nascer. Ela é uma prisão, percebes? A gravidez foi um erro. Eu ouvi, o estômago revirando como o mar em oeiras durante uma tempestade, e planeei o próximo movimento, plantar a dúvida no coração da família. A oportunidade veio no almoço de domingo em Sintra, na quinta da família, onde as oliveiras centenárias guardavam segredos como confessionários vivos. A mesa estava posta com pratos de robalo grelhado, salada de grão de bico e vinho de colares, o ar perfumado de eucalipto e chuva recente. Sofia chegara pálida, os olhos escondidos atrás de óculos de sol grandes como os de uma diva do fado, e evitou o meu olhar durante o brinde. Pedro, alheio, contava anedotas sobre casos no tribunal, rindo alto. Eu esperei pelo momento certo, quando Dona Maria perguntou sobre o bebê: como vai a tua gravidez, filha? Sentes os pontapés, Sofia hesitou, a mão tremendo na taça. Está tudo bem, mãe. Mas o stress. O trabalho do Pedro é tanto. Eu intervim, suave como seda minhota. Sim, o stress pode ser mortal. Lembras-te do que aconteceu com o Tomás? Um erro pequeno, e quase o perdemos. Imagina se o marido distraído causasse algo assim. Os olhos dela fixaram-se nos meus, pânico puro, e Pedro franziu a testa. Do que estás a falar, Ana? Eu sorri, servindo mais vinho. Nada, cunhado. Só conversas de família. Saúde ao futuro. Mas a semente estava plantada, via a crescer no silêncio desconfortável que se seguiu, como ervas daninhas no jardim de rosas da quinta. Naquela tarde, enquanto as crianças brincavam no pomar, Sofia puxou-me para o lado, atrás do muro de pedra coberto de era. Para com isto, Ana. Eu sei que foste tu com as fotos. O Pedro e eu discutimos, ele nega, mas... E se for verdade? O bebê é tudo o que tenho. As lágrimas escorriam agora, sulcando a maquilhagem, e por um instante, senti uma pontada, a empatia de mulher para mulher, o laço invisível das mães. Mas então lembrei-me do som da respiração de Tomás falhando, do terror nos olhos dele, e a pontada endureceu em aço. Tens o que eu não tive, um aviso. Usa-o, afasta os amendoins da tua vida, e os segredos também. Ela assentiu, quebrada, e voltou para a mesa com um sorriso forçado. Mas eu via as rachaduras, as mãos trêmulas ao servir o queijo, o olhar distante para Pedro. Naquela noite, Rui confirmou, uma discussão explosiva no carro deles, gritos e quando pelas ruas de Belém. Ela ameaçou com o divórcio se não acabasse com a amante. Perfeito. O stress que ela tanto temia agora corroía-a por dentro, como ácido no estômago após uma feijoada pesada. Tomás, sentindo a minha ausência nas noites, perguntou: Mamã, por que estás sempre no computador? É um jogo. Eu abracei-o, cheirando o shampoo de maçã no cabelo dele. É um jogo de adultos, meu amor. Para proteger-te. O outono avançou, trazendo chuvas que transformavam as ruas de Lisboa em rios prateados, e com elas, o terceiro golpe. Sofia começou a faltar às reuniões familiares, alegando enjoos matinais, mais fortes do que o habitual. Dona Maria preocupou-se, ligando-me: Ana, fala com ela. As grávidas precisam de apoio. Eu fingi preocupação, visitando-a no apartamento moderno em Alcântara, com vista para o porto de contentores. Ela abriu a porta devagar, o cabelo desgrenhado, o vestido largo escondendo uma magreza nova. Entre, Ana. Eu. Perdoa-me pelo Tomás. Eu fui egoísta. Sentei-me no sofá de couro, aceitando o chá de limão que ela preparou com mãos instáveis. Egoísmo mata, Sofia. Lenta ou rapidamente. Ela chorou então, um rio de confissões, a inveja dela pela minha família perfeita, o medo de que o bebê não a salvasse do casamento moribundo, o remorso tardio pelo amendoim. Eu pensei que era exagero teu.
Em Setúbal, as crianças comem tudo, é a vida dura. Eu ouvi, impassível como uma estátua de Camões no Chiado, e então revelei a carta. Pedro não acabou com a amante. Vi-os ontem, num café em Barro Alto. Ele ri dela, Sofia. Ri enquanto tu carregas o peso. Ela desabou, a taça caindo e estilhaçando no chão de azulejos, o chá espalhando-se como sangue diluído. Por que me dizes isto agora? O bebê. Os médicos dizem que o stress pode causar. Eu levantei-me, a voz baixa e cortante. Causar o quê? Prematuridade. Perda. Como a quase perda do meu filho. Agora sabes como é, cunhada. O terror de um erro que devora tudo. Saí dali deixando-a no caos, o choro dela ecoando como um fado triste nas escadas. Em casa, João confrontou-me novamente, as fotos de Rui espalhadas na mesa da cozinha. Estás a destruir uma família, Ana. Para quê? Vingança. Eu olhei para ele, o homem com quem partilhara sardinha assada nas praias do Algarve, e vi o abismo abrindo-se. Não é vingança. É equilíbrio. Ela quase tirou o Tomás de nós, eu tiro a ilusão dela. Ele abanou a cabeça, saindo para a noite chuvosa, e pela primeira vez, temi perdê-lo também. Mas o plano prosseguia, inexorável como o comboio do Oriente subindo para o Norte. O inverno chegou a Lisboa com um manto de neblina que envolvia as torres da ponte 25 de Abril como um sudário, e com ele, o ponto de viragem na minha teia de retaliação. Sofia, agora uma sombra da mulher confiante que entrara na minha casa com amendoins na mão, começou a ligar-me diariamente, não para implorar, mas para partilhar, como se eu fosse a confessor que ela nunca tivera. Ana, o Pedro confessa tudo. A amante, as noites fora. Diz que foi o stress do trabalho, mas eu vejo as mentiras nos olhos dele. Eu ouvia do outro lado da linha, cozinhando o jantar, filetes de atum com batatas a murro, o aroma reconfortante contrastando com o veneno das palavras dela. E o bebê? Sentes-o mexer? Ela hesitava, a voz embargada. Menos. Os médicos mandam repouso absoluto. Cama, Ana. Como uma prisioneira na minha própria casa. Prisioneira. A palavra ecoava no meu peito como o badalar do relógio da estação do Rossio, marcando as horas de um castigo autoimposto. Eu sentia uma náusea moral, era isto a vitória. Ver uma mulher grávida desabar, o ventre que carregava vida agora um barril de pólvora. Mas então Tomás corria para mim, com um desenho novo, um sol brilhante sobre o Tejo, e eu beijava a testa dele, cheirando a sabão e inocência, e o fogo reacendia-se. Tu mereces mais do que desculpas, Sofia, respondia eu. Mereces sentir o que eu senti. Ela chorava baixinho, e eu desligava, guardando as gravações como troféus num baú invisível. Rui, o detetive, tornara-se um aliado improvável, um homem de poucas palavras, marcado pelas cicatrizes de divórcios passados, que fumava na varanda do meu apartamento enquanto relatava atualizações. Ela contratou um advogado, senhora. O mesmo escritório onde o Pedro trabalha. Vai pedir separação de bens. Eu ri, um som seco como folhas mortas no jardim da estrela. Perfeito. Deixa que o veneno circule. Mas ele parou, apagando o cigarro no parapeito. Cuidado, Ana. A vingança como o vingador. Eu vi em casos piores, mulheres como tu, acabam sozinhas. As palavras picaram, mas eu afastei-as como poeira de um jail antigo. A família fraturava-se como um azulejo rachado na fachada de um palácio renascentista. Dona Maria, a cola que nos unia, sofreu um pico de tensão arterial e foi internada no Hospital de São José, culpa das discussões, murmurou ela na cama de hospital, os tubos intravenosos como veias de vidro. João culpou-me abertamente agora, as discussões e quando pelas noites frias, estás a matar a mãe com isto, Ana. Para quê? Um amendoim. Era um erro. Eu gritava de volta, as lágrimas quentes como o piripiri no sangue, um erro que quase enterrou o nosso filho. E tu, sempre a proteger a tua preciosa cunhada. Ele saía, batendo a porta, e eu ficava acordada, olhando para o teto rachado, questionando se o preço da justiça valia o vazio crescente no nosso casamento. Sofia, no entanto, não se rendia facilmente, o instinto de sobrevivência das mulheres de Setúbal, forjadas no sal das salinas. Ela contra-atacou com uma carta registada,
entregue por um estafeta suado na porta do meu apartamento. Ana, eu sei o que estás a fazer. As mensagens anónimas, as fotos. É assédio. Vou à polícia se não parares. Pensa no Tomás, ele precisa de uma tia, não de uma inimiga. O papel tremia nas minhas mãos, o selo da estação dos Correios de Lisboa como uma marca de ferro em brasa. Assédio. Eu, que passara noites em vigília ao lado de uma cama de hospital. Guardei a carta, mas o medo rastejou, e se ela invertesse a narrativa, pintando-me como a vilã louca. O golpe seguinte foi calculado para a isolar ainda mais. Usando o perfil falso Clara, postei no grupo de mães. Alguém ouviu sobre a Sofia, a grávida de Alcântara. Rumores de que o marido a trai, e ela ignora alergias nos sobrinhos para se vingar da cunhada. Cuidado com amigas assim. As respostas explodiram, bloqueios, whispers, convites cancelados para chás de bebê. Sofia ligou furiosa, foste tu. As minhas amigas param de falar comigo. O meu mundo está a ruir, Ana. Eu respondi calmamente, o mundo do Tomás quase ruiu por um punhado de amendoins. Agora, respira fundo. Sente o ar rarefeito. O clímax pessoal veio numa noite de temporal, quando o vento uivava como lobos no alto de Santa Catarina. João não voltara para casa, uma mensagem vaga, preciso de espaço. Falo amanhã. Tomás chorava no quarto, o pai foi embora por minha causa, e eu acalmei com histórias da avó sobre sereias do Tejo que protegem as crianças perdidas. Mas por dentro, o pânico era um vórtice. Na manhã seguinte, Sofia apareceu à porta, encharcada, a barriga proeminente sob o casaco impermeável. Ana, preciso de ajuda. Contrações falsas, mas o médico diz que é o stress. Por favor, para com isto. Eu faço qualquer coisa. Deixei-a entrar, o chão pingando como lágrimas não choradas. Sentámo-nos na cozinha, o cheiro de café fresco uma trégua frágil. Ela estendeu a mão, trêmula, eu confesso tudo à família. Digo que ignorei a alergia por inveja, queria que o Tomás fosse como as outras crianças, sem medos. E sobre o Pedro? Eu sabia das traições, mas fingi. Perdoa-me. As palavras dela eram um bálsamo amargo, mas eu via o cálculo, uma rendição para ganhar tempo. E o bebê? Vais contá-lo como vítima também. Ela baixou a cabeça, soluços sacudindo o corpo. Não. Só quero paz. Para todos nós. Por um momento, hesitei, a compaixão portuguesa, profunda como o fado de Amália, sussurrava perdão. Mas então vi o amendoim imaginário na palma da mão dela, e endureci. Paz custa, Sofia. Envia a confissão por escrito. À Dona Maria, ao João. E jura, sobre o teu filho, que nunca mais te aproximas do Tomás. Ela assentiu, assinando um papel que eu preparei ali mesmo, as letras tremidas como ramos no vento. Quando saiu, o sol rompia as nuvens, iluminando as ruas molhadas de Lisboa como uma promessa falsa de renascimento. João voltou nessa tarde, exausto, com olheiras como as minhas. O que fizeste, Ana? A Sofia ligou para a mãe, confessando tudo. O Pedro está furioso. Eu abracei-o, o cheiro dele de loção pós-barba misturado com chuva. Eu dei-lhe o que ela merecia, verdade. Ele suspirou, mas ficou, e naquela noite, fizemos amor pela primeira vez em meses, urgente, desesperado, como sobreviventes de um naufrágio no Cabo da Roca. Mas o sono não veio fácil, sonhei com amendoins caindo como chuva, sufocando o quarto de Tomás. A confissão de Sofia espalhou-se pela família como um incêndio no mato do Gerês, rápido, devorador, deixando cinzas onde outrora havia laços de sangue. Dona Maria, recuperada o suficiente para sair do hospital, leu a carta numa tarde de sol fraco no quarto dela, as persianas semifechadas contra o brilho do inverno lisboeta. Meu Deus, Ana, ela admite tudo, a inveja, o descuido com o Tomás, até as suspeitas sobre o Pedro. A voz dela era um fio trêmulo, entrelaçado com decepção e alívio. Eu sentei-me ao lado da cama, segurando a mão enrugada dela, cheirando a lavanda e hospital. Mãe, era preciso. Para curarmos. Ela apertou os meus dedos, os olhos úmidos. Curar. Ou ferir mais. Ela é a mãe do meu neto, Ana. O bebê nasce em breve. O bebê.
O epicentro inocente do furacão que eu desatara. Sofia, agora em repouso forçado, postava menos, fotos esporádicas de chás de camomila e livros de maternidade, legendas vagas sobre força interior. Mas os whispers chegavam, o Pedro mudara-se para um apartamento em Marvila, temporariamente, e as amigas dela evaporavam como névoa matinal no Tejo. Eu sentia o peso da coroa de espinhos que descera, não só para ela, mas para todos nós. Tomás perguntava pela tia Sofia, e eu respondia com meias verdades: ela está doente, meu amor. Como tu estiveste. João, dividido como um mapa de Portugal entre norte e sul, evitava o assunto, mergulhando no trabalho com pontes que ligavam margens, mas não corações partidos. O quarto golpe foi o mais subtil, e por isso o mais cruel. Isolei-a no vazio emocional que ela mesma criara. Enviei flores, um buquê de cravos vermelhos da florista de Alfama, símbolo de paixão e dor em Portugal, com uma nota, para o bebê. Que ele nasça sem alergias ao mundo. Com amor, Ana. Ela ligou, a voz fraca: obrigada. São lindas. Mas dói, Ana. O Pedro não vem ao pré-natal. Diz que precisa de tempo. Eu murmurei condolências, mas por dentro, o triunfo era ácido, corroendo a vitória. Tempo cura, Sofia. Ou revela. Rui avisou-me então, numa chamada sussurrada: ela está a ver um terapeuta, senhora. Fala de depressão pré-parto, culpa pelo sobrinho. E há rumores de que o Pedro quer custódia exclusiva, diz que ela é instável. Instável. A palavra ecoou como um verdicão num tribunal de Faro. Eu ri, mas era um riso oco, como o interior de uma castanha assada. Tinha eu criado um monstro, ou apenas despertado o que dormia nela? Naquela noite, caminhei pelo terreiro do Paço, o Rio Negro refletindo as luzes da praça, e perguntei-me se a vingança era um espelho, refletia o mal do outro, ou o meu próprio. A gravidez de Sofia avançou para o 8º mês, o ventre uma montanha sob as roupas folgadas, e o stress manifestou-se fisicamente, inchaço nos tornozelos, pressão alta, visitas semanais ao obstetra no Hospital de Santa Cruz. Dona Maria mediava agora, convidando-nos para um jantar de reconciliação na casa dela em Belém, perto dos Jerónimos, onde o passado monástico sussurrava absolvições. Venham todos. Pelo bebê, e pelo Tomás. João insistiu, os olhos suplicantes: por nós, Ana. Chega de guerra. Eu concordei, vestindo um vestido simples de algodão, como as camponesas do Alentejo, e levei Tomás de mão dada, o seu casaco novo cheirando a naftalina. O jantar foi uma dança tensa, sopa de cação, javali assado com castanhas, vinho de Bucelas fluindo como um rio de esquecimento. Sofia sentou-se oposta a mim, pálida sob a luz das velas, a mão protetora na barriga. Pedro faltara, reunião de trabalho, disse ela, mas todos sabíamos. O conversa girava em torno de trivialidades, o fado novo de Marisa, as obras na Ponte Vasco da Gama. Então, Dona Maria quebrou o gelo: Sofia, filha, fala-nos do bebê. É menino ou menina? Ela sorriu fracamente. Menina. Chame-lhe Maria, como a avó. O nome pairou, um ponto frágil, e Tomás, inocente, perguntou: tia, o bebê gosta de comboios? Eu mostro-lhe o meu. O momento partiu algo em Sofia, lágrimas escorreram, silenciosas como chuva em vidros embaçados. Gosta, Tomás. Desculpa pela festa. Eu fui má. Ele piscou, confuso, e eu intervim: todos erramos, cunhada. O importante é aprender. Mas os meus olhos diziam o contrário: aprende, ou afunda. A noite terminou com abraços forçados, o cheiro de jasmim no ar, mas no carro de regresso, João murmurou, visto os olhos dela: estás a ganhar, mas a que custo? Eu não respondi, olhando para as luzes borradas de Lisboa, como estrelas caídas. Dias depois, o parto prematuro veio como um ladrão na noite, contrações reais às 3 da manhã, Sofia sozinha no apartamento, o pânico a ligar para o INEM. A bebê, Mariazinha, nasceu com 2,300 quilos, frágil como um pinta-roxo, na incubadora do hospital. Dona Maria correu para lá, e a notícia chegou por ela: é linda, Ana. Mas fraca. Os pulmões. O stress da mãe. Culpa. A palavra era um chicote, fustigando a minha consciência.
Visitei o hospital sozinha, João recusando-se a ir enquanto não parares. Sofia, exausta na cama, com a bebê ao lado num berço de vidro, olhou para mim com olhos vazios. Ela é tão pequena. Como o Tomás podia ter sido, se... Não terminei a frase dela. Em vez disso, toquei o vidro, sentindo o frio como uma sentença. Ela sobreviverá, Sofia. Como o Tomás. Mas tu... vais sobreviver a ti mesma. Ela virou o rosto, soluços abafados, e eu saí, o corredor e quando com choro de recém-nascidos. No exterior, a chuva caía em lençóis, lavando as ruas de Alfama, e eu chorei pela primeira vez, não por ela, mas por nós todas, mulheres presas em teias de erros e orgulhos. O pós-parto de Sofia foi um purgatório, semanas de visitas ao pediatra, bombas de extração de leite no quarto escuro, Pedro aparecendo esporadicamente com presentes embrulhados em culpa. Eu mantive distância, mas o plano final formava-se, não destruição total, mas redenção forçada. Enviei uma carta minha, a última, Sofia, o ciclo acaba aqui. Conta a verdade ao Pedro sobre a tua inveja, e perdoa-te. Pelo Tomás, pela Maria. Ou o inferno continua. Ela respondeu por e-mail, as palavras titubeantes, eu conto. E obrigada, Ana. Por me mostrares o monstro que era. João e eu reconciliámo-nos devagar, noites de conversas no terraço com vinho moscatel, o Tejo como testemunha silenciosa. Eu errei, amor. O perdão é a verdadeira vingança. Ele beijou-me, e pela primeira vez, acreditei. A primavera irrompeu em Lisboa como uma declaração de guerra contra o inverno, jacarandás roxos florescendo nas avenidas da Avenida da Liberdade, o ar perfumado de laranjas maduras e esperança renovada. Sofia saíra do hospital com a Mariazinha nos braços, uma boneca frágil embrulhada em mantas de lã tecidas pela avó, e a família reuniu-se novamente, desta vez na Quinta de Sintra, sob o sol filtrado pelas copas das árvores centenárias. O ar estava carregado de tensão não dita, como silêncio antes de um fado de lamento, mas havia um novo elemento, a bebé, com olhos que piscavam curiosos para o mundo, um lembrete vivo de que a vida persiste apesar das tempestades. Eu chegara cedo, com Tomás correndo pelo jardim, perseguindo borboletas como se o passado fosse apenas uma sombra alongada. João carregava a cesta de piquenique, empadas de atum, queijos de serpa, uvas do Douro, e sorria de verdade pela primeira vez em meses, o peso do inverno derretendo nos seus ombros. Dona Maria, agora com um brilho saudável nas bochechas, embalava a neta, murmurando canções de embalar minhotas sobre rios e sereias. Sofia e Pedro sentavam-se afastados, ele com uma rigidez de gravata apertada, ela com olheiras que a maquilhagem não escondia completamente. Quando me aproximei, ela ergueu os olhos, não com ódio, mas com uma rendição exausta. Ana. Obrigada por vires. A Maria adora o sol. Sentei-me ao lado dela no banco de pedra, o musgo suave sob as palmas, e Tomás aproximou-se timidamente, estendendo um desenho, um sol com um bebê ao lado, rotulado Prima Maria. Sofia pegou nele, as lágrimas brilhando. É lindo, Tomás. Desculpa pela festa. A tia foi tola. Ele encolheu os ombros, criança que era, e correu de volta para o pai. Eu esperei, o silêncio esticando-se como fio de pesca no mar da Ericeira. Finalmente, ela falou, eu contei ao Pedro. Tudo. A inveja, o amendoim, as mentiras que eu própria teci para me sentir superior. Ele. Ficou. Por agora. Pedro, ouvindo à distância, acenou com a cabeça, um gesto rígido. Casal terapia, Ana. Todos os fins de semana. E eu mudei de emprego, menos stress. As palavras dele eram um muro, mas eu via as fissuras, o anel de casamento torcido no dedo, o olhar desviado para o telemóvel. Bom, respondi. A família é isso, reparar o que se quebra. Mas por dentro, o triunfo era agridoce, como o vinho verde colhido cedo, ela aprendera, mas a que custo? A Maria choramingou então, e Sofia amamentou-a discretamente, o gesto íntimo um escudo contra o julgamento. As semanas seguintes foram de uma paz frágil, como o equilíbrio de um acrobata no arame do castelo de Mouros. Sofia e eu trocávamos mensagens, não de amizade, mas de vigilância mútua. Tomás comeu bem hoje. Sem traços. Maria ganhou peso. Obrigada pelas dicas de alergias.
João comentava, rindo, quem diria? Duas mães unidas pelo medo. Mas eu sabia que era mais, um pacto selado em sangue e lágrimas, onde o perdão era uma escolha diária, não um evento. Então veio o teste final, o batizado da Maria, numa capela antiga em Mafra, com o órgão ressoando hinos gregorianos e o cheiro de incenso misturado com flores frescas. A família inteira compareceu, vestidos de branco e azul como as ondas do Atlântico, e eu fui a madrinha, uma honra que Sofia insistira, para selar a paz. Durante a cerimónia, com a água benta tocando a testa da bebé, olhei para Sofia aos pés do altar, o véu de noiva dela agora um lenço simples, e senti uma catarse profunda. Não era só vingança cumprida, mas uma dissecação da alma humana, onde o limite entre vítima e vilão se dissolve como sal na água. Após a missa, no banquete no Palácio Conventual, com pratos de leitão da bairrada e vinhos de mesa, Pedro puxou-me para o lado, no claustro sombreado. Obrigado, Ana. Pela verdade dura. Eu traí, sim, mas o que a Sofia fez ao Tomás? Acordou-me. Ele era um homem mudado, as rugas mais profundas, mas os olhos mais claros. Cuida dela. E da nossa filha. Assenti, selando o pacto com um copo de porto erguido. Sofia aproximou-se então, a Maria adormecida no ovo. Ana, eu errei feio. Mas tu salvaste-nos, de um jeito torcido. Desculpa, de coração. O abraço que se seguiu foi real, ossos contra ossos, corações batendo em uníssono, o cheiro de leite materno e lavanda misturando-se. Perdão, Sofia. Pelo Tomás, pela Maria, por nós. Lágrimas caíram, e pela primeira vez, chorei com ela, não contra. Tomás e a prima brincavam agora no pátio, risos e quando como sinos, e João observava, o braço ao meu redor, um porto seguro. Mas a cicatriz permanecia, nas noites em que Tomás tossia, eu acordava em pânico. Sofia confessou mais tarde que via amendoins em sonhos. A vingança ensinara-nos a fragilidade, um erro pode devorar, mas o remorso reconstrói, tijolo por tijolo, como as muralhas de Lisboa após o terremoto. O verão chegou a Portugal com o calor abrasador do Alentejo, transformando as ruas de Lisboa em fornalhas de calçada escaldante, e com ele, uma normalidade reconquistada, tecida com fios de cautela e memória. Tomás e Maria cresciam lado a lado agora, visitas semanais ao Parque Eduardo VII, onde ele empurrava o carrinho dela com cuidado exagerado, contando histórias de comboios que navegavam rios de relva. Sofia e eu tornámo-nos algo como irmãs improváveis, cafés no à brasileira, partilhando medos de mães sobre escolas e futuros, o passado mencionado apenas em sussurros, como fantasmas benignos. Lembras-te do batizado? Parecíamos rainhas, ria ela, mexendo o açúcar no galão. Eu assentia, mas via o flash do inchaço nos olhos de Tomás, um lembrete de que o perdão é uma ponte frágil sobre o abismo. Pedro e Sofia lutavam no casamento, terapias, fins de semana em óbitos para reacender chamas, mas as traições deixavam marcas como sal nas feridas. Ele mudara, mais presente, levando a Maria para passeios no oceanário, mas Sofia confidenciava, às vezes, olho para ele e vejo o estranho que era. Eu ouvia, sem julgar, porque a vingança me ensinara empatia, todos carregamos monstros, e só o amor os doma. João e eu fortalecemo-nos, viagens curtas ao Algarve, noites de fado em casas típicas de Alfama, onde as vozes roucas cantavam de saudades curadas. Tu salvaste-nos, Ana, murmurava ele na cama, as mãos traçando mapas na minha pele. Não eu. Nós. Dona Maria, agora a matriarca restaurada, organizava jantares semanais, pratos de cataplana de marisco e conversas que fluíam como o Douro em cheia. Numa dessas noites, com o ar cheio de risos e o tilintar de talheres, ela ergueu a taça, à família. Que os erros nos tornem mais fortes, como o vinho envelhecido. Brindamos, e Sofia olhou para mim por cima da borda do copo, um aceno silencioso de gratidão e alerta. Tomás, agora com 6 anos, desenhava a mesa inteira num bloco, incluindo a tia com a barriga grande de novo. Pois Sofia anunciara uma segunda gravidez, desta vez planeada com testes de alergia e promessas de vigilância. Mas a verdadeira resolução veio numa tarde de setembro, no jardim da Quinta de Sintra, onde tudo começara. Enterráramos o segredo, não literal, mas simbólico, uma caixa com as fotos de Rui, a carta de confissão, o autoinjetor usado naquela fatídica festa, sob as oliveiras, como oração sussurrada à Virgem de Fátima. Para que cresça em lições, não em ódio, disse Sofia,
a pá na mão trêmula. Eu juntei-me a ela, a terra fofa cedendo como memórias amolecidas pelo tempo. Tomás e Maria brincavam perto, ignorantes, colhendo azeitonas como joias verdes. Enquanto cavávamos, Sofia falou não dito: eu ignorei a alergia porque invejava a tua força, Ana. Tu, com o Tomás frágil, ainda sorrias como se o mundo fosse teu. Eu queria isso, controlo. Mas o amendoim foi o meu abismo. Eu parei, a pá pesada. E eu mergulhei-te nele por raiva. Mas olha para nós agora, sobreviventes. Enterráramos a caixa, cobrindo-a com terra e pétalas de rosas, e plantámos uma muda de oliveira por cima, símbolo de paz duradoura, como as árvores que viram gerações de portuguesas tecendo destinos. Anos passam, mas a lição perdura, a vingança é um fogo que aquece e queima, e só no limite, quando o coração bate no fio da navalha, encontramos a humanidade crua. Tomás, agora um rapaz de 10 anos, sabe a história em contornos suaves. A tia errou, mas aprendeu, mamã. Eu a sinto, beijando, todos aprendemos, meu sol. Sofia, com 2 filhos e um casamento remendado, envia mensagens de Natal com fotos de piqueniques sem nozes. E eu? Durmo melhor, mas verifico rótulos, porque o medo é o preço da maternidade e da redenção. 4 horas de histórias, mas uma vida de ecos. Em Portugal, onde o fado chora e ri na mesma nota, aprendemos que o drama da alma não acaba em páginas, mas em capítulos vivos, escritos com sangue, lágrimas e, por fim, perdão.